Oi, gente, tudo bem com vocês? É muito bom poder estar aqui mais uma vez no Clube Arte da Silvinha Borges. E eu preparei uma aula muito especial para vocês. Esse porta-maquiagem, olha que lindo! Gente, isso aqui é uma peça muito prática. Vocês vão ver que é super fácil de fazer. E eu vou trabalhar com esses tecidos maravilhosos, olha só, da Aurora Tecidos. A Aurora Tecidos é a loja parceira da Ibirapuera Têxtil. Lá vocês encontram diversos tecidos 100% algodão. Tricoline, linho com algodão, pano de copa, guardanapo, fralda, flanela, fustão, piquê, entre outros. Acessem www.auroratecidos.com para ficar por dentro de todas as novidades e lançamentos e já garantir o seu produto. O WhatsApp é DDD 19 99768 8229. Então, gente, vem conferir essa aula que tá imperdível. Olha só, gente, então pra gente fazer o nosso porta-maquiagem, eu vou começar com a parte externa, com o corpo dele. Então eu vou trabalhar com esse tecido floral, que é uma graça, e o tecido azul combinando aqui. Então a gente vai posicionar direito com direito, eu vou costurar com o pé de máquina, um lado, e depois eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou posicionar direito com direito, costurar com o pé de máquina, pra gente unir as três partes. Ó, gente, já uni as partes, já dei uma passadinha com o ferro. Agora a gente vai pegar esse daqui e vai posicionar sobre a manta R2. Então agora a gente vai fazer um quilting aqui. Costuras, elas podem ser retas, elas podem ser inclinadas. É só pra gente poder prender essa peça na manta, tá bom? Olha, gente, eu passei umas costuras, o objetivo aqui é prender bem na manta. Então pode fazer aquele quadriculado, do jeito que vocês quiserem. Eu fiz algumas ondas. E agora, olha só, isso daqui tá maior do que o meu molde. Eu vou posicionar o meu molde em cima, vou riscar e já vou cortar, porque o molde já tem a margem de costura, tá? Então sempre que vocês tiverem alguma peça que vai na manta, que a gente vai passar a costura, o ideal é sempre cortar maior, porque depois que a gente passa essas costuras junto com a manta, a peça encolhe, a peça dá uma deformada. Então, fazendo assim, a gente garante que não vai reduzir o tamanho, que os moldes vão coincidir depois, tá? Então, observem que eu fiz isso na necessaire também que vai dentro. Olha só, tô trabalhando com manta R2 aqui. Então, uma eu já cortei para vocês verem. Então, depois que eu corto, outro detalhe importante é passar uma costurinha de segurança na volta toda, para esse quilting que a gente fez não soltar, tá bom? Então, ó, eu fiz assim, fiz a costura, e agora eu risquei a minha necessaire aqui, e eu vou cortar, vai ficar igual a essa, tá bom? Dica importante. Então, aqui eu vou acertar, riscar em volta. E aí vocês podem cortar certinho em cima do risco, porque os moldes já tem margem de costura, tá bom? Gente, mais um detalhe importante. Quando a gente sobrepuser o molde, vocês vão observar a hora que vocês imprimirem o de vocês, duas marcações aqui, duas linhas. Essa linha, ela vai ficar alinhada, ó, com a costura que a gente fez aqui, tá? A união do tecido floral com o azul, olha, eu vou posicionar essa linha bem em cima dessa costura. E aí eu vou riscar o molde. É uma maneira de sair igual o tamanho desse lado e desse lado aqui da parte floral, tá bom? Ó, gente, então eu tenho a parte de fora, eu já cortei o meu forro também, tá? Agora a gente vai trabalhar com o bolso interno aqui da parte do corpo, né, do nosso porta-maquiagem. Então eu cortei agora o meu tecido de bolinha. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com dois pedaços de zíper. Eu vou prender um em cada parte do meu bolso. Então, eu vou posicionar o direito do zíper virado para baixo. E eu vou prender ele aqui. Pode ser uma costurinha na beirada ou um zigue-zague, tá, gente? E o outro, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou prender ele para baixo, né? O direito dele virado com o direito do meu tecido. E vou prender com uma costurinha aqui.
Em seguida, olha, eu cortei também o forro do meu bolso do mesmo tecido, do pink de bolinha. Então, eu vou posicionar esse tecido assim, virado para baixo. Observem que os tecidos ficam virados direito com direito. E aí, gente, nessa etapa, eu gosto de trabalhar com o calcador normal da máquina, o pezinho normal. Então, o que eu faço? Eu desloco a agulha da máquina para a esquerda e eu encosto o pezinho da máquina bem aqui no dentinho do zíper. Então, eu vou passar essa costura toda com essa margem, com a agulha deslocada para a esquerda. E eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Gente, então, passei a costura, agora eu vou desvirar. A gente vai dar uma passadinha no ferro para dar uma assentada no tecido e vai rebater a costura aqui, ó, perto do zíper desse lado e desse lado também. Então, agora, com a costura rebatida nos dois lados, eu vou pegar o meu forro. Observem aqui que eu fiz uma marcação exatamente no meio do meu forro. E eu também fiz essa marcação aqui, ó, no meio dos meus bolsos. Então, eu vou posicionar meio com meio, agora eu vou posicionar o bolso em cima do meu forro. E aí, gente, aqui, ó, o zíper tá virado pra cima, tá bom? Então, agora, eu vou fazer uma marcação aqui, vou fazer uma linha e eu vou passar uma costura nessa linha, porque isso vai dividir os dois bolsos, tá bom? Passei a costura no meio, agora a gente vai fazer o acabamento do zíper, tá? Então, para isso, eu vou trabalhar com tecido floral. Todas as medidas de tudo que eu tô usando, está tudo nos moldes, tá bom, gente? Então, olha, eu vou posicionar o direito para baixo. E aí, aqui, olha, como é zíper, eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente. Eu vou deslocar a agulha da máquina para a minha esquerda, vou encostar o pezinho da máquina aqui no dentinho do zíper e vou passar essa costura até o final. E aí, eu vou fazer o mesmo procedimento desse lado, ó, direito para baixo, com a agulha deslocada, e a gente passa a costura, tá bom? Olha, gente, passei a costura. Agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai dobrar essa faixinha ao meio. E vai dobrar mais uma vez. Ó, ela vai ficar assim, estreitinha. Porque é só pra dar o acabamento no zíper. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui na bordinha mais externa. E vou passar outra costurinha na bordinha mais de dentro. Pra ficar mais bonito o acabamento. E aí, a gente vai fazer o mesmo procedimento desse lado. Olha, gente, então costurei as faixinhas. Passei as duas costurinhas que eu falei pra vocês. Não cortei o zíper ainda, porque agora a gente vai colocar o cursor. Então, para colocar o cursor, olha o que eu faço. Eu abro um pouquinho o zíper, e aí eu vou cortar, tanto faz o lado, tá, gente? Eu vou cortar um pedacinho do dentinho do zíper. Então, lembra do tiradentes, a gente tira o dentinho. Essa parte molinha do zíper fica para ajudar a gente a segurar, tá? Na hora de colocar o cursor, é sempre esse lado mais arredondado que vai entrar. Então, eu vou encaixar aqui, ó, nessa parte maior que eu não cortei. Vou descendo com esses dois dedos, eu vou empurrando o cursor para baixo. Ó. E aí, vou colocar ele... Eu abro bem o zíper, ele encaixa aqui dentro. Se ele tiver encaixado bem, ele vai entrar fácil. Ó. Outra coisa que precisa observar, os dois lados do zíper estão mais ou menos com a mesma curvatura. Isso é importante para ele não ficar torto na hora que entrar o cursor. Ó, como ele desliza fácil, tá? O segredo é encaixar ele bem certinho. Vou encaixar aqui também, vou fazer o mesmo procedimento. Vou colocar o lado arredondado. Gente, não tem lado certo para colocar cursor, tá? Eu coloquei um de um lado e o outro do outro. Eu particularmente gosto do zíper abrindo para minha direita. Por isso que eu faço assim, tá? Mas quem quiser colocar do outro lado também não tem problema. Então, feito isso, a gente vai acertar, vai cortar todos os excessos. E aí, a gente vai reservar o forro. Porque agora eu vou montar a necessaire de dentro. A parte onde a gente vai guardar os pincéis. Então, ó, tô com as duas partes de fora, já na manta R2, já passei as costuras, já acertei o molde.
Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vou trabalhar com uma metade primeiro. Vou pegar um zíper, direito virado para baixo, então sempre direito com direito. Vou passar uma costurinha aqui na beiradinha, pode ser um zigue-zague, uma costura reta, para prender o zíper no lugar. E aí eu vou pegar um dos forros, ó, vou posicionar o direito do forro virado para baixo, direito com direito. Posiciono ele bem rente aqui. E agora, gente, é o mesmo sistema, o mesmo procedimento. Desloco a agulha da máquina para a esquerda e coloco o pezinho da máquina encostadinho no dentinho do zíper. E aí eu passo essa costura até o final. Então, depois de feita a costura, a gente vai abrir, jogar o forro lá para trás e aí rebater uma costurinha aqui. Costura rebatida, agora a gente vai fazer o mesmo procedimento com a outra metade, ó. Vou posicionar o direito do zíper virado com o direito do meu tecido. Nessa hora, gente, observem se as laterais aqui, ó, elas estão alinhadas, tá? Dessa primeira parte que a gente costurou com a de baixo agora. Então, mesmo procedimento, vou prender o zíper aqui. Em seguida, eu venho com o meu forro, olha só. Forro direito virado para baixo. Então, sempre vai ficar direito com direito, tá? E aí, desloco a agulha da máquina para a esquerda e passo a costurinha aqui com o pezinho da máquina encostadinho no zíper. Agora, mesmo procedimento, a gente vai abrir, ó, eu junto as duas metades que eu costurei, vou virar pelo lado de cá e a gente vai rebater essa costura, tá? Lembra de puxar bem o forro, pode passar com o ferro, ó, estica bem ele, para ele ficar bem próximo da borda da manta, tá bom? E aí, vem e rebate. Agora, da mesma maneira como a gente fez anteriormente, a gente vai colocar o cursor aqui. Então, vou abrir o meu zíper, vou cortar um dos lados. Eu sempre corto o mesmo lado, gente, porque eu já tô acostumada. Cortei. O lado arredondado do cursor aqui vai encaixar, ó. Então, vou encaixar um lado primeiro, abro bem e encaixo o outro. Então, ó, encaixou. Para com o cursor aqui no meio, se a gente vir até o final e voltar depois, o zíper abre. E aí fica ruim de costurar, tá bom? Agora eu vou juntar as duas partes de fora e vou juntar as duas partes do forro. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dobrar assim. Vou passar a costura com o pé de máquina, ó, fechando a lateral aqui. Nessa etapa, gente, o zíper, ele dobra pro lado do forro, tá bom? Sempre a gente traz o zíper para o lado do forro. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fechar com o pé de máquina essa lateral, essa outra lateral aqui. Vou fechar o fundo todo da parte de fora. E aqui no forro, a gente precisa deixar um pedaço para desvirar a necessaire. Então, eu vou deixar um pedaço aberto aqui no meio. Vou fechar um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Não se preocupem com as caixas de leite por enquanto. A gente vai fechar isso aqui depois, tá? Gente, agora é o seguinte, ó. Eu vou cortar o excesso de zíper. Aqui sobrou pouquinho, mas corta também o que tá sobrando. E aí, aqui eu vou fechar as caixinhas de leite somente do forro, tá? Não é pra fechar as caixinhas de leite da parte da manta. Só essas aqui, ó. Eu vou fazer isso daqui. Vou abrir. Aqui é interessante jogar uma costura para cada lado. Ou abrir as duas, o que vocês acharem mais fácil. Tá bom? E aí eu vou costurar com o pezinho de máquina aqui. Vou fazer o mesmo procedimento desse lado. Fechei as caixinhas. Agora a gente vai desvirar a necessaire sem ter fechado essas caixinhas. É assim mesmo, tá? Eu vou abrir aqui o zíper. E aí agora eu vou jogar toda a necessaire para fora. Joga toda ela para fora. Então, aqui a gente já pode fechar a abertura que ficou. Ó, é só dobrar o forrinho assim e passar uma costurinha bem aqui na beiradinha. Quem preferir pode fazer pontinho na mão, tá?
E aqui na caixinha de leite, olha o que eu vou fazer. Eu só vou dobrar assim pra fora mesmo. Tentar intercalar aqui as costuras, ó. E eu só vou passar um zigue-zague ou uma costura na beiradinha, o que vocês acharem melhor. Dos dois lados, tá bom? Olha, gente, então a necessaire tá ok. Agora a gente vai reservar. Eu vou fechar aqui. Aqui, olha, voltando ao nosso forro, eu já coloquei aqui, ó, um ímã. São dois que vão, tá? Ela vai fechar assim. Nos moldes tem a marcação exata do ímã, tá? Aqui eu já fiz uma marquinha de leve, eu quero mostrar pra vocês como a gente vai colocar. Então, o ímã, ele vem com esse anelzinho atrás dele, tá? Como se fosse um latãozinho. Então, aqui, ó, eu fiz a marcação do meio, onde o ímã vai. Vou riscar aqui as hastes. E aí, com a ajuda de um desmanchador, eu vou fazer um rasguinho aqui, ó, onde eu fiz essa marcação. E eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui na outra ponta, tá? Lembrando que no molde tem a marcação exata de onde vocês vão colocar o ímã. Também já vou fazer o rasguinho aqui. Cuidado, tá, gente? Pra não rasgar demais, vai devagarzinho. Aí, é o seguinte, ó, aqui eu coloquei a metade mais gordinha do ímã. Então, eu vou acompanhar aqui, ó. Essa metade mais gordinha do ímã, eu vou colocar aqui. Elas vão ficar do mesmo lado. E as metades mais finas vão ficar do outro lado. Tanto faz o lado, tá, gente? Eles são iguais. Mas observem pra colocar as metades gordinhas do mesmo lado e as mais fininhas do outro lado, tá bom? Então, aqui onde eu fiz o rasguinho, eu vou encaixar o meu ímã. Ó, as hastes dele vão aparecer aqui atrás. E aí agora, eu preciso de um reforço de manta, porque aqui eu tenho só tecido. Para não correr o risco de rasgar, eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Com o anelzinho, eu vou riscar as hastes aqui. E aí eu vou fazer um rasguinho. Já vou fazer isso no outro também. As 4 partes de ímã que a gente vai colocar precisam desse reforço com manta. Então, eu vou encaixar aqui, ó, prendi. Em seguida, gente, eu venho com essa latinha, com um latãozinho, ó. E aí, eu vou abrir as hastes do meu ímã. Isso vai dar mais estabilidade pra ele. Se tiver muito duro, vocês podem usar um alicate, tá bom? Eu vou encaixar o outro aqui também. Vou ver aqui pra vocês verem. E aí, eu encaixo a minha mantinha. E em seguida, o anelzinho que vem junto, pra dar um reforço. Então, vou abrir as hastes. Ó. Certo? Agora, essa parte do forro tá pronta. Eu vou pegar o lado de fora, meu porta-maquiagem, vou posicionar o meu forro e vou passar um zigue-zague em volta, gente. Vou passar uma costura toda em volta. Aqui, no caso, o zigue-zague seria melhor porque ele vai prensar melhor os tecidos e vai dar um acabamento na borda, tá bom? Muito bem, forro preso. Agora, gente, olha, a gente vem com a necessaire. A gente vai centralizar bem, né? Aqui, onde a gente fez a costura aqui é o nosso meio. E aí, eu vou prender, ó, a ponta aqui, a parte da caixa de leite da necessaire, eu vou prender com um zigue-zague. Uma aqui e a outra do outro lado, tá bom? Gente, olha só, nosso porta-maquiagem tá quase pronto. Já prendi a necessaire aqui. Agora, para finalizar, a gente precisa fazer o viés de acabamento. Então, olha só o que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer o viés nesse tecido de poá. Esse viés, como a gente tem curvas aqui, eu preciso que ele estique pra assentar melhor. Então, a gente vai cortar no viés do tecido mesmo. O que significa isso? Na diagonal do tecido, que é onde o tecido estica mais. Então, olha o que vocês vão fazer. Vocês vão pegar o tecido de vocês e vocês vão dobrar como se fosse um triângulo. Não tem problema se tiver torto, depois a gente vai acertar. E aí eu vou cortar, eu vou separar esse triângulo do restante do tecido.
Pode cortar ele todo até o final. Vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Então, eu tenho aqui, tanto faz se eu usar essa parte ou essa parte. Nas duas, eu já tenho aqui na diagonal, que é onde eu quero, tá? Eu vou trabalhar com essa menor, só porque vai ficar mais fácil de eu mostrar pra vocês. Olha só, agora eu vou tirar as faixas nesse sentido aqui. Pra facilitar a minha vida, eu vou dobrar. E aí eu vou dar uma acertadinha aqui pra tirar as rebarbas. Então, olha só. Vou posicionar a dobra do meu tecido aqui alinhada com as linhas da minha placa. E vou dar uma acertadinha aqui. Aí, gente, pra fazer o viés de acabamento, eu vou virar de novo porque fica mais fácil de eu cortar. Eu vou cortar faixas de 5 centímetros. Então, vocês vão cortar uma quantidade suficiente de faixas que a gente consiga dar a volta toda aqui no nosso porta-maquiagem. Então, eu vou tirar umas 3, eu acho que 2 já dá, mas eu vou tirar 3 porque eu quero ensinar vocês a emendarem as faixas também. Então, é o seguinte, olha só, quando a gente faz isso, corta no viés, a faixa sai em bico assim. Então, agora, pra gente emendar uma na outra, pra conseguir uma faixa comprida, ó, a gente tem que conseguir fazer o encaixe delas aqui. Se eu colocar essa ponta aqui, não vai dar certo, tá? Então, é assim, ó. Encaixou, agora eu vou posicionar as duas direito com direito. Observem que elas vão formar um ângulo de 90 graus aqui. É assim mesmo, tá? Mais um detalhe, na hora de emendar, para dar certo a margem de costura do pezinho da máquina, a gente precisa deixar uma pontinha de fora de cada lado, de mais ou menos 1 centímetro aqui. E aí eu vou passar a costura com o pé de máquina aqui, tá bom? Ó, gente, eu costurei. Aí a gente vai abrir essa costura. Pode passar no ferro, pode vincar. As pontinhas que estão sobrando, a gente vai cortar fora, tá? E aí, para facilitar a nossa costura na peça, eu vou endireitar, eu vou tirar essa ponta fora, ó. Vou fazer um corte reto aqui, tá? Então, agora eu vou pegar meu porta-maquiagem. Vou posicionar o viés virado assim para baixo. A gente vai costurar de dentro para fora. Vou dobrar a pontinha aqui, ó, de mais ou menos 1 centímetro. E aí, a gente vem costurando todo esse viés com o pé de máquina na volta toda, tá? Quando eu estiver chegando aqui perto da necessaire, a gente vai amassar a necessaire assim. E aí, vai passar a costura aqui com o pé de máquina, tá bom? Ó, gente, mais uma dica aqui. Quando eu estiver chegando perto da dobra que a gente fez, eu vou passar por cima da dobra, dar uma sobrinha aqui e eu vou cortar o restante, tá? Ó. Então, para dar o acabamento, a gente continua costurando até passar um pouquinho mais da dobra, tá bom? Gente, então, eu costurei o viés todo. Agora, ó, pra gente dar o acabamento, a gente vai puxar, né, todo o viés para fora. Dá uma conferida se tá tudo em ordem. E aí, ó, aqui na parte de fora, olha o que a gente vai fazer. Eu vou dobrar o meu viés assim. E vou dobrar mais uma vez para dar o acabamento, tá? Então, essa parte aqui, quem não tiver prática na máquina, pode fazer à mão. O ideal é a gente alinhavar tudo isso daqui, tá? Quem for fazer na máquina, pra gente saber certinho aonde vai passar a costura. Quem não tem prática, pode fazer aqueles pontinhos na mão, tá? Aí tem duas situações aqui. A gente pode passar aquela costurinha reta. Então, para passar a costura na máquina, a gente vai fazer com a necessaire para baixo. Passar a necessaire virada para baixo. Então, vocês vão ter que dar essa amassada assim, para conseguir passar a costura aqui, tá bom? Eu recomendo também, quem não tem muita experiência e quiser fazer na máquina, escolher um ponto decorativo, pode até ser o zigue-zague, que tenha uma largura, porque aí a gente consegue pegar
toda a espessura do nosso viés. A costurinha reta, às vezes, vai pegar aqui e não vai pegar certinho aqui embaixo. Então, ela é mais arriscada, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Então, a gente vai dobrar todo o viés agora e fazer o acabamento na volta toda. E tá prontíssimo o nosso porta-maquiagem. Olha que graça que ele ficou. Gente, uma peça fácil de fazer e muito, muito prática. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E aí, gostaram? Eu fiz de coração essa aula para vocês. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, vocês me encontram nas redes sociais, @taisfavero.atelier. Lembrando que Thaís não tem H. Um prazer imenso estar aqui com a família Arteira novamente. Muito obrigada de coração. Um beijo e a gente se vê.